Olá, bem-vindos ao Sense Divas Podcast. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações e não esqueçam de dar o seu like que ajuda o nosso canal a crescer. Hoje a nossa entrevistada é Adriana Rego, psicoterapeuta integrativa com foco em parapsicologia clínica. Bem-vinda, Adriana. Bem-vinda! Bom dia, obrigada. Obrigada a você de estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É um prazer te receber também. Adriana, quando se fala em parapsicologia, a gente imagina fenômenos sobrenaturais. Mas não é disso que se trata o método que você utiliza. Explica pra gente a diferença. Então, na verdade, o que acontece? A parapsicologia clínica do sistema Grisa, né, do método Grisa, ela entende os fenômenos paranormais como potenciais mentais, em que todos nós temos, alguns de forma espontânea e outros de forma treinada, mas que todos temos a habilidade e a capacidade de desenvolvê-los. Normalmente, esses fenômenos paranormais, quando eles são espontâneos, eles vêm ou de muito sofrimento, de um lugar de muito sofrimento, que pode ter sido na vida intrauterina, no processo de nascimento, ou pode ser de forma hereditária. Então, por isso que a gente vê, às vezes, muitas pessoas que o pai era, por exemplo, pai de santo, o pai era, a pessoa, a mãe era, o pai era, é uma família, né? Então, isso também tem um pouco da hereditariedade. Então, só que começou a se estudar e começou, o Grisa, na verdade, foi entender que os fenômenos paranormais, eles precisam de um ser humano. Sempre tem um ser humano que está envolvido. E isso ele começou a estudar para entender e ele começou que tudo está na mente. E quando ele entende que tudo está na mente, ele começa a estudar e a pesquisar o que leva esses fenômenos não é desenvolverem, né? Se manifestar. E aí ele começa a perceber e entender que quando ele se manifesta de forma, vamos dizer assim, desarmoniosa, é porque as coisas estão realmente em desarmonia. Em desequilíbrio, né? No teu sistema. Dá um exemplo pra gente. Então, por exemplo, a pessoa que ela vê vulto, ou então, sabe esses... Vou dar uns casos mais... hard. Por exemplo, sabe essa combustão espontânea? Já ouviu falar? Sim. Das pessoas que botam fogo nas coisas, botam fogo na casa. Então, quando você... Eu estudei com na minha pós, tinha uma menina que aconteceu isso com ela. Ela falou, eu nunca tinha escutado falar disso, não tinha ideia que existia isso. E aí ela contou que ela trabalhava numa loja, ficou com muita raiva, foi mandada embora, ficou com muita raiva da loja, com muita raiva da dona, virou as costas. Quando ela viu o negócio, a loja estava pegando fogo. Gente. Meu Deus. Aí ela, na época, não entendeu. E ela ficou preocupada. Ela falou, gente, mas será que fui eu que... E isso se repetiu? Não, com esse da combustão pra essa menina foi uma única vez. E quer dizer, que eu lembre que ela tenha falado. E aí, quando tem esses casos, você vê o seguinte, tem um desequilíbrio ali. A pessoa não pode pensar e causar um fogo ali no... Não dá. Porque qual é o objetivo de você... A gente entende o seguinte, qual é o objetivo dos fenômenos paranormais? É eles te ajudarem de alguma forma. Perfeito. E não causar transtorno. Então, por exemplo, se te causa algum transtorno, se você está tendo algum transtorno, alguma coisa está em desequilíbrio. Não está harmonizada. Mas uma coisa mais leve. Explica uma mais leve pra gente. Uma mais levinha. Então, olha só. A gente tem manifestações da nossa paranormalidade quando a gente fala de cocriar, né, o universo, quando a gente deseja muito uma coisa, que as coisas acontecem. A telepatia é uma forma de fenômeno. É um fenômeno. Você pensa na pessoa, você encontra a pessoa. Você pensa na pessoa, a pessoa te liga. Você fala, nossa, eu tava pensando em você. Eu acho que tem um caso pra contar de Búzios, da caixinha de som. Será que aquilo pode ter sido um evento que manifestou? Natália. Vou contar rapidinho. A gente tava na praia em Búzios, eu, ela, umas amigas. E aí, a praia tava cheia, tinha um pessoal na nossa frente que tava com uma caixinha de som presa no guarda-sol. Ouvindo uma música insuportável. E tava muito alta. E eu falei, cara, aí eu chamei o garçom, pedi, você pode ali educadamente, pedir para baixar um pouquinho o volume. Aí o garçom foi lá, conversou com o cidadão, e o cidadão ficou super chateado e não abaixou. Aumentou o som. Aí eu virei para as minhas amigas e falei assim,
Mas o meu Exu vai ali, vai acabar com a bateria dessa caixinha de som, que o meu Exu é mais. Falei, soltei. Aí a gente começou a rir, eu fui pra água, ela ficou Fiquei sentadinha. sentada e as duas foram pra Eu água. fui pra água com a outra amiga. Aí eu tô ali sentadinha e tal, daqui a pouco eu falei, gente, o carinha finalmente abaixou o som, daqui a pouco volta as duas no mar, gargalhando lá. Amiga, você não sabe. Eu falei, não sei. A gente tá passando ali. A mulher reclamou. Caramba, acabou a bateria da caixinha de som. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei até preocupada. Aí eu fiquei com medo dela. Achei melhor continuar amiga. Né? Sei lá, né? Mas é isso. Não deixa de Acabou ser. Certamente. Não foi meu Exu, tá, gente? Mas foi na verdade, a nossa intenção. É isso, é a nossa intenção. Aí as pessoas falam, né? Quando, fizeram um trabalho pra mim, que fizeram... o trabalho é o quê? Nada mais é com uma intenção. Eu não preciso fazer nada fisicamente pra ter uma intenção com relação a você. Então, quando você percebe que você tá descontrolada, tipo, em sonhos, ou você tem traumas, medos e fobias, aí você utiliza o método Grisa para essa cura. E quais são as ferramentas utilizadas? Então, na verdade, o que acontece? A gente primeiro entende o que está acontecendo com aquela pessoa, por que aqueles fenômenos estão. Nem todo mundo tem esses fenômenos. Por exemplo, eu não tenho nenhum. Assim, não tenho evidência, não tenho nada. Até queria ter, mas não tenho. Mas, assim, aí você vai ensinar ela que tudo aquilo ali é a forma de funcionamento da mente dela. Para ela, primeiro, não ficar desesperada com algumas situações e entender, por exemplo, um caso bem interessante é dos sonhos. Então, as pessoas que sonham e que têm são premonições, normalmente a premonição não é boa. A maioria das pessoas não tem sonhos positivos. Na verdade, quando eu sonho, não é que vai acontecer aquilo que eu sonhei. Isso. Mas a sensação que eu tive no sonho é o que acontece. Então, se eu tive uma sensação ruim, algo ruim está prestes a acontecer. Se a sensação é muito boa, eu sei que algo muito bom vai acontecer. Mas eu tenho muito isso de sonhos. Então, na verdade é o seguinte... Tem muitas linhas de estudo de sonho, né? Com relação ao sonho. No sistema Grisa, a gente entende o seguinte. O importante do sonho é o sentimento. É o sentimento que você traz no sonho. Porque o sonho, ele fala com a gente por símbolos. É simbólico. Não necessariamente aquilo é... Então, por exemplo, não adianta você dar Google no teu sonho. Sonhei com a cobra. Vai dar... Não vai funcionar, porque a cobra, para você ter um significado, para você ter outro, você achou ela bonitinha, outro. né? Entendeu? Então, ela tem... Então, o mais importante de tudo é o sentimento. Aí, o que a gente fala? Fala, cara, você realmente acha que Deus é um Deus tão punitivo a ponto de te dar um poder, de você ver algo do futuro que é ruim e nada fazer? E ficar com aquele sofrimento antes? Não faz sentido. Então, qual é o objetivo? O problema é que quando a gente sonha com alguma coisa que não é positiva, a gente tem medo. O medo é que atrai aquela situação. Então, o que a gente aprende e ensina a fazer? Você, quando tiver um sonho que ele não é positivo, você, quando acordar e perceber que você sonhou com aquilo ali, você faz um exercício de respiração e imagina aquilo ali sendo solucionado. Saindo tudo bem. Por exemplo, o exemplo fácil de entender é o seguinte, você sonhou com um acidente de carro. Aí você imagina, porque eventualmente, a gente não sabe por que o acidente precisa acontecer. Não, né, mas ele pode só acontecer o acidente e nada com ninguém. Ser só um problema material. Então, você vai sonhar, vai imaginar aquela cena que você viu e todo mundo saindo do carro, normalmente, sem nenhum arranhão, sem problema nenhum. Mas isso é treino. Porque a tendência é, todo mundo se desespera, aí você não quer que saia de casa, e a pessoa não pode sair de casa. E aí você vai e começa... Um treino mental mesmo, treino né? Mental, E quando a gente sonha demais com uma mesma pessoa? Eu tô falando isso porque eu tenho sonhado demais com a Natália, ela tá me incomodando. Falei, tô pegando ranço de você. O que tá acontecendo? Não, assim, o sonho... Tem nada a ver com isso. Na verdade, normalmente o sonho repetitivo, ele é alguma coisa que não está resolvida, de alguma forma, ou uma forma que o teu subconsciente tem de tentar te trazer alguma informação. Então, às vezes, a gente também demora para entender o que é aquilo ali. Talvez você tá muito com ela, conta do seu trabalho. Talvez seja só uma questão de estar com uma energia muito cruzada mesmo, as duas muito juntas. E aí, você, quando dorme, você tá pensando no que você precisa resolver com ela. Entendi. Pode ser isso. Como pode ser alguma ideia que tá para vir, ou alguma coisa que você tem para ver com ela o trabalho de vocês ou de outras coisas, entendeu? É um pouco por aí. Entendi. Interessante. Dentro
a ferramenta que utiliza desse método Grisa, Aham. tem a hipnose pangrisiana, é É isso isso mesmo que você mesmo. fala? É porque, na verdade, ele desenvolveu. Fica de pangrisiana por conta justamente do Do Grisa. Grisa. E, na verdade, o que acontece? É uma hipnose que a gente faz, que a gente diz que ela é uma hipnose consciente. Então, como é que funciona uma terapia em parapsicologia? A primeira pessoa vai entender como funciona a mente. Ela precisa aprender como funciona a mente dela. Independente dela ter fenômenos paranormais espontâneos ou não. Uhum. Ela entendendo isso, ela vai entender... A gente olha da vida intrauterina para frente. Então, todas as coisas começam na vida intrauterina. Para o sistema Grisa, né? Método Grisa. E aí, como funciona? Você vai conversar, vai ter 2, 3 sessões com a pessoa para explicar, para ela entender. Ela entender, a gente faz uma análise da tabela familiar, que é muito importante. Uhum. Porque, querendo ou não, tem um lado sistêmico. Então, a gente tem traumas que são transgeracionais, né? Que são dos nossos ancestrais, que você não tem conhecimento. Você Sim, não não sabe. tem consciência, né? Nenhuma. E, às vezes, quando você começa a fazer a tabela familiar, às vezes a pessoa percebe, minha mãe teve minha bisavó teve um aborto aqui, minha mãe teve um aborto aqui, eu tive um aborto aqui. Aí aquilo já te chama uma atenção, porque você só consegue resolver alguma coisa quando você Se ganha você tem consciência daquilo ali. Então, a constelação familiar seria uma boa ferramenta também para Também trabalhar. funciona bastante para trabalhar Aham. isso. Então, assim, no sistema Grisa, a gente não usa da constelação. Uhum. Quando você vai fazer constelação, você tem que falar que vai fazer constelação. Mas sim, a constelação pode ajudar. Uhum. Porque ela vai te trazer... por exemplo, você pode fazer uma constelação e trazer o que aconteceu na constelação para trabalhar ali, por exemplo, numa Legal. hipnose. A hipnose ela é consciente por quê? Porque a gente entende que algumas informações você já tem no teu consciente. Só que tem coisas no teu subconsciente que você não sabe que tá ali. E aí você precisa que os dois trabalhem juntos. Porque eu posso conversar, te explicar, e você vai falar, entendi perfeitamente. Aí você passa da porta, acontece tudo, você faz tudo que você já sabia que teoricamente não era para você fazer. Você fala, mas não é possível, por que eu tô fazendo isso? Porque alguma programação no teu subconsciente existe ali que te impede de fazer diferente. Por quê? Porque o subconsciente, ele é para nossa proteção. Só que como ele não é o racional é o consciente, o subconsciente não raciocina, ele não é lógico, ele dá a solução que a gente brinca que, assim, se tiver que dar uma solução atrapalhada, ele vai dar uma solução atrapalhada. Ele vai dar uma solução. Então, se ele tem se ele tem uma impressão, uma imagem, ou uma memória, ou uma programação de que algo é perigoso para você, então, por exemplo, a criança, quando era pequena, os pais brigavam muito. Então, brigavam, aquela briga horrorosa que a criança escondia embaixo da mesa, né? Ela cresce pensando o quê? Olha, relacionamento não é bom. Porque se a minha casa, que era o meu lugar seguro, eu vivia com medo e insegura, sem saber o que vai acontecer, relacionamento não é bom. Aí você cresce e acontece o quê? Você não consegue se relacionar com as pessoas. Porque... E provavelmente você vai repetir aquelas brigas, né? Isso. Aquilo que você você pode viu. repetir as brigas ou você pode evitar. E aí você não tem Ou relacionamento. você não Entendi. tem relacionamento por conta disso, ou você Isso. acaba traindo um relacionamento Isso. que seja bem parecido, conflituoso. né? Bem conflituoso. Ou quando tá tudo bem, você arruma um problema. E aí você fala, ai, caramba, eu não consigo me relacionar, não consigo me relacionar. Eu já entendi. Entendeu? Você entendeu. Mas se o seu subconsciente não entender, ele vai continuar te tirando dos relacionamentos das formas mais atrapalhadas. Então, ele vai arrumar uma briga, ele vai arrumar um problema onde não tem, vai começar a catar problema que não existe. Então, quando a gente faz a hipnose, a gente deixa trazer uma memória ou um sentimento. Uhum. E aí, de novo, a memória, ela é como o sonho, ela é uma memória que ela é simbólica, não necessariamente você vai trazer um momento do problema. E aí você vai fazer uma compreensão daquilo ali, você vai fazer um entendimento do consciente junto com o subconsciente. Então, assim, como é que a gente acessa o subconsciente? A pessoa tem que estar num estado de relaxamento. As ondas cerebrais dela tem que estar mais baixas, tipo, entre teta e alfa ali. E consciente, porque eu preciso conversar, eu vou falar e ela vai me responder. E quando acabar, ela vai lembrar de absolutamente tudo. Sim. Só que aí o subconsciente dela já ganha uma informação. E aí, numa única hipnose, a pessoa se cura, entre aspas? Não tem como dizer, depende muito de cada um. Às vezes, quando é uma coisa mais específica, mais pontual, tipo uma fobia, às vezes é possível.
Mas uns casos mais complexos, por exemplo, de relacionamento, é como se você precisasse Às limpar vezes, muitas casos camadas. muito entendeu? hard também, para de repente um abuso, uma coisa mais Sim. grave. Mas, de qualquer forma, é muito mais rápido do que uma terapia normal, Sim, né? Porque você ganha anos ali. Tem gente que fica fazendo terapia 10 anos e ali, né? Você ganha tempo. Exatamente. Ontem eu estava até conversando com uma amiga que também é terapeuta e a gente estava falando o seguinte, as terapias de conversa, puramente, elas estão ficando mais... Ultrapassadas. Obsoletas. Tanto que você vê que, enfim, na psicologia, as pessoas estão trazendo novas técnicas para agregar ali. Sim. Porque isso, eu vou... Assim, quantas pessoas vocês conhecem que faz terapia e diz que mente? O terapeuta. Eu tenho uma amiga, não vou falar o nome dela, mas ela me liga e começa a contar o problema. Eu falo assim, mas você não teve terapia hoje? Tive, mas eu não tive coragem de contar isso pra minha terapeuta. Eu falo assim, mas meu Deus, eu não acredito. Não tive coragem. Ela me conta, não conta pra terapeuta. Você sabe também que eu acho que é um movimento que tá crescendo, né? Eu sou psicóloga por formação. E não é raro chegar pessoas no meu consultório que faziam terapia com algum psicoterapeuta, psicoterapia tradicional mesmo. E aí eu questiono, eu falei, mas né, por que você tá me vindo até mim se você já faz terapia? E a pessoa fala, porque eu preciso de algo mais. É isso. Eu preciso de algo que, né? Aí a pessoa tem sonhos, às vezes são pessoas que têm uma sensibilidade, que começam a ter sensações que não tem muita explicação. E precisa que alguém que tenha, né, um olhar diferente, mais expandido de repente, ou até mais espiritual mesmo, né? Sim. Porque a gente não pode falar nesse termo, mas desculpa. Mas no meu também ponto de eu vista, acho... a grande verdade é que vai pro espiritual mesmo. E aí as pessoas buscam, né, pra ter esse plus, esse algo mais, sabe? Mas também eu acho que tem aquelas pessoas que não querem muito se curar, né? Até a Adriana fala, ninguém cura ninguém, né? É isso. E a gente vai falar sobre isso. Então, assim, também tem aquelas pessoas que parece que elas não querem se curar, elas só querem ir ali pra desabafar. Falar. E elas não estão, na verdade, querendo a cura. Elas só querem... Ou pode ser até uma autossabotagem pra si próprio, né? De falar assim, não, mas olha, mas eu tô fazendo terapia. Não, eu faço terapia. Eu faço reiki, eu faço igual assim, por exemplo, uma vez eu falei pra uma cliente minha, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você traz as coisas pra eu resolver pra você, não sou eu que vou resolver pra você. E aí que vem o ninguém cura ninguém, explica pra gente. Assim, é isso, eu não curo ninguém, eu sou só um canal, eu sou uma forma de te ajudar a você enxergar alguma coisa diferente. Eu não tenho a pretensão de dizer que eu vou te curar, porra, quem me dera, entendeu? Ai, desculpa. Falei palavrão, né? Não tem problema pode nenhum, tudo. mas pode falar. Aí, então, assim, não tem ninguém, não cura ninguém cura ninguém. Aí você vai pegar e vai falar assim, poxa, fulana teve virou uma chave numa consulta. Ela virou a chave, uma pessoa ajudou ela, mostrou um caminho novo, mas foi ela que quis. Ela aceitou. Ela aceitou, ela fez, por exemplo, normalmente na terapia, a gente dá uns deveres de casa, a pessoa tem que fazer, porque a nossa mente, ela precisa ser treinada. A gente passou a vida inteira ouvindo coisas e programando nossa mente com coisas que a gente ouviu que não são bacanas, que você acha que em um dia você vai mudar. Não vai mudar. Vai. E se você treinamento, né? Exatamente. Se você não fizer a sua parte, eu não tem como fazer. Não há hipnose, né, que vai fazer você ressignificar porque eu não posso registro entrar negativo. no outro dia. É muito engraçado, a minha funcionária falou pra mim assim, não dá pra gente consertar outra pessoa? Aí Como assim consertar? Tipo assim, devia ser alguma questão dela com o marido dela, e aí eu, enfim. Não sei se ela pegar uma chave de fenda e a parafusar. Dá na cabeça dele. Então, a pessoa não aprende, eu falei, poxa, queria eu, porque se pudesse, estava tudo resolvido aqui na minha casa, meus filhos, meu marido, as pessoas que passam por mim, eu tinha resolvido o problema de todo mundo, tava tudo ótimo. A gente não tem esse poder de resolver pelo outro. Mas você acha, Adriana, que muito disso também porque acho que é do ser humano mesmo. A gente tem um péssimo hábito de querer terceirizar, né, a solução dos nossos problemas, E colocar né? a culpa no outro. E aí a gente sai da autorresponsabilidade, né? Então, acho que quando isso acontece, quando a pessoa faz esse movimento, é porque, ela não se acha responsável de absolutamente nada, né? Ela se acha uma pobre vítima do mundo, da sociedade, isso. Né? E acaba que fica buscando recursos, né? Seja terapia holística, seja psicoterapia tradicional, pra resolver. Isso aí. Né? Solucionar o problema dela. É exatamente isso. E o que acontece muito é quando você fala pra pessoa assim, você tem que ter autorresponsabilidade, isso é responsabilidade sua. Minha, não. Como minha? Não, é sua, desculpa.
Eu não tenho culpa se o fulano fez Mas isso, isso isso comigo. É, aí você fala assim, então vamos entender por que você deixou o fulano fazer Exato. isso com você. Perfeito. Porque assim, sinais já haviam ali. Você deixou, você permitiu. Isso não é pra você se condenar nem pra você se culpar. Eu costumo dizer muito o seguinte, culpa não tem nenhum componente terapêutico. Serve pra nada. Perfeito. Pra nada. Só pra atrapalhar. Então não adianta você ficar culpa ou ficar, desculpa. Eu, igual, né, às vezes meu filho, me desculpa. Eu falei, para de me pedir desculpa. Dá uma raiva, né? É porque vocês acham que vocês podem ficar fazendo as coisas E e só pede pedir desculpa e resolve. Não, a desculpa é o seguinte, eu fiz algo que eu não deveria fazer, então eu aprendi que eu não devo fazer e não faz de novo. Porque Perfeito. Não farei mais. você vai ficar fazendo toda hora a mesma coisa, né? É. Aí você fica, não, mas foi sem querer, mas a culpa não foi minha, porque dessa vez... Não, mas aí quando você faz de novo, aí pra mim já entra no querer. Mesmo que seja entendeu? subconsciente, né? Aí tem ali, porque eu brinco que é assim, a gente tem, se você pegar um exímio atirador, né, do, sei lá... Atirador de elite. Isso, tava tentando lembrar isso, não, atirador de elite. O cara acerta o alvo onde for, daqui a não sei quantos metros de distância, ele vai acertar, certo? Ninguém tem dúvida que ele é o melhor, mas se ele não sabe onde está o alvo, como ele vai acertar? Ele não tem como acertar. A mesma coisa acontece com a gente. Se você não reconhece uma questão, como você vai resolver ela? Não, eu não tenho raiva, não. E como é que a gente faz pra reprogramar a mente? Então, a gente pode reprogramar a mente pela hipnose ou por terapias que são de subconsciente, porque precisa usar o subconsciente. A repetição, ela é uma forma de programação quando você associa com visualização e sentimento. Porque o que de verdade grava na gente é o sentimento, é a emoção. Você não vai lembrar de absolutamente nada que você não teve emoção. Então, aí hoje, olha que engraçado, eu tava vindo pra cá e não sei por que me lembrei disso. Eu me lembro... porque eu fui levar meu filho na escola e tava tocando uma música lá do Drake com Michael Jackson. Eu falei, o que é isso? Inteligência artificial? Porque eu falei, o Drake não é da época do Michael Jackson, é ele. Claro que é. Eu falei, claro que não. E aí fiquei naquela discussão com ele. E aí me dei conta. Eu sei exatamente... Eu estava num hotel em Buenos Aires com meu marido quando apareceu a notícia da morte dele. Me lembro exatamente de quando a Diana morreu. Tinha acabado de acordar, liguei o rádio... Então, assim, são coisas Ayrton Senna. O Senna, né? me lembro de ligar a televisão pra ver a corrida e ele ter o acidente. Então, assim, eu me lembro exatamente onde eu tava. Se você perguntar Torres pra maioria... Gêmeas. Isso, as Torres Gêmeas. Todo mundo lembra. Todo porque mundo teve um impacto lembra. emocional. Teve um impacto emocional muito grande. Então, a emoção, ela é capaz de mudar e de te reprogramar. Assim, por isso que quanto mais... Por que na constelação, às vezes, o legal é que a pessoa, quando a pessoa se... Não que ela precise se emocionar a ponto de chorar, mas quando ela se emociona, aquilo ali fez um sentido pra ela. Tocou ela de alguma forma. É quando as coisas podem mudar, entendeu? Porque senão não muda. Eu vou perguntar pra você, o que você comeu ontem? É capaz de você não lembrar. Mas se eu perguntar, qual foi o seu bolo? O que você comeu na viagem que você fez em 2000 e não sei quanto? Se foi algo incrível, você vai lembrar. É verdade. Perfeito, muito legal. Entendeu? E eu acho bem interessante essa questão de reprogramar a mente, né? Porque, de repente, tem muitas pessoas que acham que é bobeira, ou que, isso aí não dá pra fazer. Eu imagino que você deve ter assistido aquele documentário do Netflix, o Rio, Poder da Mente. Se você que tá aí não assistiu, tem que assistir, pelo amor de Deus. Né? E eu acho que ele trouxe muito isso, né? Uma prova cabal, assim, discutível, de como o poder da mente realmente pode transformar a nossa condição física, mental. Então, para quem não assistiu, biologia, né? Exatamente. É um documentário onde uma jornalista, se eu não me engano, ela viaja o mundo para entrevistar pessoas que tiveram remissões radicais. Então, são pessoas que haviam sido diagnosticadas, né? Não sei se todas com câncer, mas eu acho que a maioria sim. Não, tem gente que... No Rio tem o Joe Dispenza, que ele ficou paralítico. Isso. E aí, na verdade, o documentário é isso. São pessoas que tiveram remissões radicais, traumas graves, que não tinha solução. Médica, né? Não tinha solução médica. E através do poder da mente, né? E aí... Dos milagres. Então, aí entra o pensamento positivo. A importância do pensamento positivo. É isso, né? Também. Na verdade, assim, é você acreditar... O que é a fé? Você acreditar e ponto, A fé né? é você acreditar. A fé, ela é uma atitude mental. Não importa no que você tem fé. Se você tem fé, ela tinha fé que a bateria da caixinha ia acabar. Quando ela falou com a intenção de que a muita intenção. A bateria ia acabar. Então, assim, é fé.
O problema é que as Com pessoas... raiva, né? O problema é que, isso eu sempre falo, a raiva, quando você sente, a raiva é uma coisa tão forte que ela te impulsiona mesmo. É esse Sim. tipo, ela falou com raiva porque a gente tava incomodando a gente, né? Eu também tenho um que eu prefiro não falar, que eu senti raiva e aconteceu. Prefiro não comentar. Mas, assim, a raiva é um sentimento muito forte. Então, quando você fala alguma coisa nessa intenção, assim, sem... Na verdade, Você fala automático. É teu automático, subconsciente que fala, é exatamente, isso aí. automático. Você não tá falando aquilo pra Com a realmente intenção ferrar alguém, não é é isso, um mas acaba sentimento que acontecendo, né? Sim, porque na verdade, assim, a raiva ela é muito boa pra isso, pra ela te impulsionar pra alguma coisa. Pra O problema sair é que da as inércia, pessoas né? vivem com raiva. É raiva de Sim. tudo. E essa raiva, ela causa fisicamente mesmo desequilíbrio no nosso corpo. Então, por que o pensamento positivo ele é bom, né? Hoje em dia fica aquele pensamento positivo, pensa positivo. Positividade tóxica. A gente também a queria gente falar queria falar sobre isso. Então, aí na verdade o que acontece? Quando a gente não entende como funciona, é fácil a gente falar isso. E quando a gente também não quer resolver nossas situações, é fácil também a gente criticar quem tá buscando um caminho. O fato é, o pensamento positivo por si só, ele resolve? Não. Porque não adianta você achar que você tá pensando positivo se você não tem emoção. Se você não Perfeito. sente. Se você não sente aquilo, Então, né? A manifestação é o pensamento mais o sentimento, né? Exatamente. Então, o pensamento positivo, ele é o primeiro passo. Então, você entra naquele looping de pensar negativo, quando você se percebe pensando negativo, você pode, né? Então, vou pensar aqui uma coisa positiva. Não, vai dar certo. Ou mudar o pensamento pra outra coisa, né? Troca, né? Porque o pensamento é só um pensamento. Eu posso pensar o que eu quiser, né? Então, assim, é um primeiro passo. Aí, E é uma escolha também, né, Adriana? Sim. Tem muito... Nossa, que eu mais ouço no meu consultório... porque eu falo, não, mas você tá pensando assim, Natália, mas não é uma escolha, é automático da minha mente. Não, é uma escolha. Sim, quando você percebe que você está pensando, é uma escolha. Porque tem gente que já tá tão no automático que ela não se dá conta de que ela pensa aquilo. Então, a gente precisa aprender a pensar. E o pensamento positivo, ele faz o quê? Quando você começa a repetir aquilo ali, as coisas eventualmente começam a acontecer para você, você começa a ganhar como se fosse um reforço positivo. E aí, aquilo ali vai te causando bem-estar. E isso vai mudando a tua química do teu corpo. A epigenética tá aí para mostrar que a gente muda a nossa, né, a estrutura do DNA tem... A estrutura celular mesmo, né? Isso que a Adriana tá falando, gente, hoje em dia já tem comprovação científica, né? Não é uma coisa, espiritual, a energia. Não é. Não, né? As nossas células são programadas, a gente libera, né, neuropeptídeos, isso, então neuromônio. é tudo... Isso seria a lei da atração também, né? Também, porque na verdade, são nomes diferentes para a mesma coisa. Se a gente parar para pensar. E tudo vem da mente. Então, tá tudo na mente. Então, se eu me permito ficar muito tempo pensando negativo, achando que vai acontecer uma coisa ruim, piriri, vai acontecer. Mas se você se permite, tenta... Eu costumo falar assim, o que você tem a perder? Você não perde nada se você tentar mudar um pouco o seu pensamento. Faz algo diferente, acredita que é possível, né? As coisas são possíveis. A gente, quando acredita em milagre, o milagre, o que é o milagre? É algo que a gente não prevê, né? É algo que a gente não sabe como fazer. Então, a gente atribui os milagres a Deus, certo? Então, para Deus tem possível e impossível? Não tem, gente. Não. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Por que essas pessoas são curadas aos montes nas igrejas, nos banhos, andando de joelho? Porque a pessoa tem muita fé no milagre que vai... A pessoa realmente acredita. Ela acredita. Isso é falado, assim, por várias pessoas, né? O próprio Chico Xavier, que ele tinha, né, dentro das habilidades mediúnicas dele, ele tinha a habilidade da cura física mesmo, né? Mas ele mesmo falava, o princípio básico da cura, né, física, no caso, é a pessoa acreditar que ela pode ser curada. Sim. Eu posso ficar com a mão ali 1 dia, 2 dias. Se ela não acreditar na cura, não vai rolar. A história do ninguém cura ninguém, né? E é o efeito placebo. Ali, Como é que a medicina comprova o placebo? O placebo nada mais é do que crer. É verdade. Exatamente. Você acredita verdadeiramente que aquilo ali vai funcionar pra você e aquilo ali funciona pra você. Você sabe, pegando esse gancho do efeito placebo, nesse documentário que eu comentei do Rio, Netflix, eu acho que é nesse documentário, tenho quase certeza, que um rapaz fala que acho que ele trabalhava numa indústria farmacêutica, num laboratório,
E aí eles criaram uma nova droga para um câncer, que agora eu não me lembro qual, algum câncer, não sei se era de mama, enfim. E aí tem o grupo de controle e o grupo experimental. O grupo experimental toma a droga mesmo e o grupo de controle placebo. E aí, naquele momento do documentário, ele não trabalhava mais na indústria, porque nesse caso dessa droga, o grupo de controle, ou seja, as pessoas que tinham tomado placebo, 80% tiveram uma melhora ou foram curadas e tal. E ele achou um número absurdamente alto e ele começou a questionar, mas espera aí, por que vocês não estão olhando para aqui? Isso tem alguma coisa. E ninguém deixava, querido, cala a boca, não sei o quê. Não sei se ele recebeu, eu acho que ele fala, não sei se ele chegou a receber ameaça, alguma coisa e ó, tchau. Tem um livro muito legal, eu acho que é do Dr. Bernie alguma coisa. Eu acho que ele é dos que participa do Rio. Que são vários, né? São vários. E ele é médico, porque vários ali também são médicos. São, ele sim. é médico e ele tem esse livro que ele fala da cura do câncer. E tem um pedaço que é muito interessante, que ele fala o seguinte, eu comecei a olhar e a entender o seguinte, como tem pessoas que têm efeito colateral e pessoas que não têm. E aí, ele falou, eu tinha uma paciente que eu tratava dela, e ela fazia radioterapia, a radioterapia era muito pesada, e era certo que teria toda uma série de problemas lá, e de efeito colateral. Uhum. E ela não tinha nada, zero. Não foi na primeira... E aí, ele começou a estudar, e ele falava, mas foi conversar com ela. Tanto que depois ele mudou a área dele mais pra terapia até do que... E aí, ela falou pra ele assim, não, doutor... Eu entro nessa máquina, quando eu faço essa máquina, eu fico imaginando que ela tá ali, ó, explodindo todas as minhas células que estão com problema e ela vai me curando e eu vou agradecendo e eu vou vendo ela curar tudo. Legal. Ela não tinha efeito colateral nenhum. Então, assim, totalmente, a nossa mente... Né? Poder da mente. E até essa questão da mente, né? De que a nossa mente pode nos levar ao céu, ao inferno. Uhum. Até isso já tem... a comprovação, né, através da física quântica, né, que trouxe lá o experimento da dupla fenda, que mostrou que o observador cria a realidade. Sim. Esse observador, no caso, a nossa mente. Exatamente, a mente da própria pessoa. Então, a gente quando olha essas situações, a gente fala, nossa, mas, né, como assim? Por que para uns dá certo, para outros não dá certo? E, Adriana, em que momento da sua vida você resolveu ir por esse caminho? Estudar parapsicologia, estudar a mente. Quando você teve esse estalo? Então, na verdade, eu sempre fui muito curiosa. A minha família não era uma família religiosa, não estudei em escola católica nem nada, fui batizada. Mas você acredita em Deus? Você não, é religiosa? Acredito. Não me considero religiosa, porque, enfim, não frequento nada. Então, eu não me considero uma pessoa... Eu me considero uma pessoa espiritualizada. Sim. Né? Não elevada, mas só espiritualizada. E aí, assim, eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu era mais nova, eu gostava de um tarô, gostava de um mapa astral. Sempre gostei dessas coisas. Sendo que eu usava isso tudo sempre muito pro lado positivo. Eu não me sugestionava com o que elas falavam que eu não gostava. Eu não gostava, eu falava... eu sou dessas. Não, isso aí eu não quero pra mim, não. E aí, fui indo. Aí, a primeira coisa que eu fiz na vida foi o reiki. O reiki gente... Quando a gente começa a entender que tudo tá também no nosso corpo, a nossa mente tem a solução e o problema, e ela, ao mesmo tempo, ela vai dando os sinais através do corpo. Então, a gente sente tá tudo no corpo. Perfeito. Então, as terapias corporais, elas hoje estão vindo cada vez mais comprovadas de que você consegue resolver traumas e situações através do corpo. Eu não abro mão do reiki até hoje. Eu também comecei assim, no reiki. Foi o primeiro curso com o Carlos vida. Humberto, maravilhoso. Já teve aqui. Um beijo ele é pro incrível, Carlos. E a história dele é incrível. Incrível. Então, eu fiz o curso, sei lá quando, né, porque as crianças eram pequenas, estava naquela vida, né, eu sou advogada, fiz direito de formação, né, minha primeira formação, e depois que meu filho nasceu, eu parei, eu trabalhava em escritório, aí eu parei. E aí, depois eu engravidei logo na sequência da minha filha, e fiquei ali por conta deles um pouco, fiquei um período no limbo, né, vamos dizer assim, tipo, sem fazer nada, só sendo mãe. Sem estar fazendo nada, sendo mãe, a gente acha que ser mãe é nada, às vezes trabalha mais. Muito. Só que aí, chegou um momento que eu comecei a olhar, eu falei, tá faltando alguma coisa aqui na minha vida, tá faltando alguma coisa. Aí comecei, faz um curso, faz outro curso. Aí fui fazendo curso, aí fazia curso de línguas, aí fiz curso de moda. Aí fiz o reiki.
Aí eu, gostei desse negócio. Aí, o meu filho adorava, eu fazia nele pra ele dormir. Aí, falei, vou fazer... Aí, quando eu me dei conta, eu já tinha feito. Eu fiz reiki, barra de axis, teta healing, reiki 1, 2, 3, a teta healing, barra E de vai axis, indo, né? Abre um fui universo. fazendo. Aí, assim, fiz cura prânica, aí fiz cura prânica com cristal, aí fiz cura... Aí, hoje em dia, quando eu paro pra olhar, eu falo, caramba, eu fiz tanta coisa, e fui fazendo. Aí, chegou um tempo atrás, aí comecei, uma amiga minha fazia terapia com uma parapsicóloga. E aí ela falou pra mim, não, eu faço terapia com uma parapsicóloga, porque a gente faz hipnose. Eu falei, opa, gostei desse negócio. Mais um. Eu falei, eu quero me dar o contato dela. E aí eu fui numa consulta com ela, fiz uma sessão com ela e eu amei, porque fez muito sentido pra mim. A psicologia em si, ela não fazia muito sentido, alguma coisa me faltava ali. Quando ela começou a falar e que aquelas coisas começaram a fazer sentido pra mim, e que eu realmente comecei a ver que as coisas... O meu olhar começou a melhorar, mudar, e algumas coisas na minha vida começaram a melhorar no sentido do meu comportamento, né? Não do entorno, meu mesmo. Uhum. E a vida começou a ficar mais leve, porque é isso, quando você entende que você é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, a sua vida fica mais leve, porque você não tem ninguém, é você. Então, se eu tô causando problema, eu posso causar a solução. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer essa terapia, eu gostei tanto que eu falei, eu vou fazer essa formação. Aí comecei a fazer, uma pós-graduação. Eu comecei a fazer em Curitiba, aí parei, fui para Florianópolis, depois voltei para Curitiba. E aí foram 3 anos de formação. E quando já estava no final, uma amiga falou, vamos montar uma sala? Eu falei, vamos. Vou fazer reiki. Vou fazer barra de axis. Eu falei, preciso compartilhar essas coisas que eu tenho muito. E o que aconteceu na pandemia, eu fazia muito no meu marido. O reiki, as barras. E assim, ele adorava, achava que funcionava. Aí, achava que a mente dele dava uma... E ele é super cético, né? Não acredita em muita coisa, não. É porque ele deixava eu fazer. Eu falei, deixa eu fazer. Na pandemia. Estamos fazendo nada, vamos fazer uma barra de axis. É isso aí. Aí ele gostava e ele falava, cara, eu sinto realmente uma diferença. Eu sinto alguma coisa diferente. Eu me sinto diferente. Eu falei, então Olha eu aí vou o começar. sentir, né? Como tudo, a base de tudo é o sentir, né? Então, exatamente. ele realmente... Que vai... É isso, dizer, né? Por isso que a emoção e o sentimento, eles têm que estar muito alinhados ali. Não sei se tem tempo, mas uma pessoa que ultimamente eu ando trazendo muito como exemplo, que eu gosto muito dele, é o Djokovic. Sim. Vocês já viram os discursos dele? Ele é isso, porque tem um discurso na internet, que deve ser bem antigo, que ele fala, eu era uma criança com 7 anos, um menino de 7 anos de idade que sonhava ganhar o Wimbledon. Eu me via ganhando o Wimbledon. Ele é um ser bem temperamental também, né? Mas não, na verdade, eu penso que ele é uma pessoa que ele vai naquilo que ele acredita. Uhum. Não importa o que o outro fala. E tem um outro vídeo dele que eu acho sensacional, que ele fala assim, o jornalista pergunta pra ele, mas você, naquela confusão da vacina, mas disseram que você é do grupo dos que não se vacina. Ele falou, eu não sou de grupo nenhum. Ele falou, nunca ninguém me perguntou nada. Ele falou, eu só tô tendo o direito de escolher o que eu boto pra dentro do meu corpo ou não, mas eu nunca me afiliei a ninguém. Não, mas é porque falaram. Ele falou, eu não tenho responsabilidade sobre o que os outros falam. É isso. A minha responsabilidade é com o que eu faço. Perfeito. E com o que eu acredito. Então, ele começou a me ganhar, porque primeiro é isso, ele é o exemplo da visualização e da imaginação que funciona, porque é o que ele faz. E aí, agora, recentemente, teve um outro vídeo dele que ele fala assim, eu aprendi que, assim, se você errar, se você cair, se acontecer alguma coisa, não tem problema. Você vai se chatear, né? Tô dando um resumo. Mas, assim, quanto mais rápido você voltar, melhor você tá ficando. Porque o problema é que quando acontece alguma coisa que a gente não quer, a gente se perde, né? Aí a gente, não funciona mais, você vira as costas e vai embora. Não, na verdade é o seguinte, foi ruim. Isso ficou ali com raiva, 10, Pega o 15 minutos, aprendizado, né? E volta. E segue. E cada vez você volta mais rápido. Uhum. Você fala, ok, beleza, não foi dessa vez, né? Aquela história. Todo erro é uma tentativa de acerto. As coisas não funcionam, nem sempre vão funcionar numa primeira tentativa. Eu vi um videozinho daquele Tom Holland, né? Que é aquele ator que... Acho que é o último Homem-Aranha, né? É pequenininho. E aí, o vídeo é assim, as previsões de Tom Holland. Aí tem ele, novinho, dizendo que ele ia fazer o Homem-Aranha no cinema. Tem ele, um pouquinho mais velho, mas adolescente, dizendo que ele ia namorar Zendaya. E ele namora... Então, o cara é cheio das previsões. Na verdade, na mente dele, ele criou aquilo tudo, né? Isso aí. Ele se programou pra isso. Exatamente. A gente pode se programar pro que a gente quer, mas a gente se programa pro que não quer. Eu brinco que é assim, por que a gente foca no que não quer sempre? A gente não foca no que quer.
Então, é sempre o foco é no Eu acho que que a não gente esquece também que a gente tem a capacidade de cocriar. quer. Se a gente parasse um minuto pra meditar, pra pensar que a gente tem essa capacidade, mas aí na correria do dia a dia acho que a E gente é uma acaba coisa, esquecendo. não só isso, né, que a gente tem a capacidade, e é algo que é comprovado, né? Tem muita gente que assim, os céticos, né, de plantão, as pessoas que gostam mesmo de criticar. Ah, mas não tem comprovação científica. Ah, mas eu também sou meio. Não tenho muita paciência pra esse papo. Tem muita gente que fica, mas não sei o quê. E, cara, é uma coisa comprovada. Onde você foca a sua atenção, tudo aquilo que você coloca a sua atenção, expande. Uhum. Então, se você tá ali num pensamento negativo, com uma visão mais negativa de uma situação, e você fica ali todo dia, alimentando, contando pras pessoas, ai, porque não sei o quê, ai, porque fulano, ai, porque não sei o quê. Cara, aquilo ali tende a expandir, né? Aquela situação, aquele sentimento, né? Aquela negatividade, né? Então... Eu falo assim, ó, se não fosse verdadeiro que a energia existe, você não ia se incomodar quando você chega perto de uma pessoa que é negativa. Nossa, é Você verdade. se incomoda. E por que você gosta de ficar do lado da pessoa alegre? É. Ah, não tem energia, não existe, a energia não funciona. Ah, tá, então me explica. Né? Além É verdade, da perfeito, energia que a gente vê totalmente. mesmo do celular, que você consegue falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, sei lá, por vídeo. Tudo é energia, mas eu gosto de falar mais da pessoa, porque você não se incomoda com a pessoa, tá? Perfeito. A pessoa estraga teu dia, não é? Estraga mesmo. Você fala, ai... A gente tem mais uns 5 minutinhos aí. Não, mas eu queria saber como é Então, que a gente vamos faz lá. pra te encontrar também, né? Você Como é que a gente... atende, dá Como a gente marca uma cursos. consulta, até porque eu quero ir, tá? Então, eu atendo, não dou curso, pelo menos não por hora. Mas dá uns workshops de vez em quando, né? Então, na verdade, tem aparecido umas pessoas pedindo para poder falar, porque é algo que as pessoas não têm muito conhecimento, né? E assim, eu acho que é um assunto que todo mundo deveria saber. Sim. Até para você escolher se você quer ou se Você fez você há não pouco quer. tempo com o Carlos Humberto, não foi? Fiz. Eu fiz o Complemente há pouco tempo. Aí eu fiz uma palestra agora no Commerce Growth, que é uma empresa de moda, que ela me pediu para ir lá para conversar com os funcionários da empresa, as pessoas da empresa. Teve mais uma que eu fiz... Com a Bia Paz, eu vi... com a Bia Paz, eu estou montando uma imersão com ela agora. Ai, que Olha! maravilhoso! Podia chamar ela para vir aqui. Não, a gente já A chamou. gente já chamou. Ela vem. Em Então, novembro ela tá aqui. Ela vai vir. Ela é maravilhosa. Eu vou fazer com ela. A gente vai fazer essa imersão agora em outubro. A gente tá experimentando, fazer umas coisas diferentes. Tudo isso para a pessoa começar a experimentar o que é olhar para uma vida um pouco diferente, né? Se experimentar algo diferente. Pensar diferente. E ter a sua opinião. Não fica repetindo, né, a positividade tóxica, gratilux, não é nada disso. As pessoas, às vezes, elas acham que elas vão, por exemplo, quando a gente manda as coisas da imersão, é engraçado, porque as pessoas falam assim, não, ficar sem telefone, não pode falar, tem que ficar em silêncio. Eu falei, gente, não é nada disso. Tem 1 milhão de tipos de imersão. Tem a imersão do silêncio, sim, que para quem tá disposto é incrível, mas não é para qualquer um. Tem a imersão que não. Tem o lugar, por exemplo, quem vai para... Muitas imersões tem ali na Chapada, que é no Oxolua. O Oxolua, na Chapada dos Veadeiros, não tem luz. Não tem luz. Então, o chuveiro é luz solar. Então, se tiver um calorzinho, você vai tomar um banho ok. Mas se tiver frio, de repente... Se não tiver sol, vai ser frio mesmo. Vai ser frio mesmo, ou vai ser pelo menos temperatura ambiente. Não tem internet, é outra proposta. Você tem que saber qual é a proposta. Então, por exemplo, nesse que a gente bolou, eu e a Bia, e a Karina tá fazendo junto com a gente, o propósito é as pessoas desacelerarem um pouco, relaxar um pouco, receber. Porque a gente, às vezes, também entra em desequilíbrio quando a gente só dá, né? É a lei do dar e receber. Você não pode só dar, nem só receber, porque não vai ficar bom. Não vai funcionar. Eu sou muito boa, eu faço muito. Tá bom, mas se você só faz... a sua vida vai estar em desarmonia de alguma forma. E é legal também deixar claro essa questão, assim, a gente falou pouquinho, mas que a gente tem pouco tempo, do pensamento positivo, assim, é importante a gente, né, cultivar um pensamento positivo, mas tomar cuidado com a positividade tóxica, né? Sim. O que você acha sobre essa positividade, né, tóxica e que muita gente fala, né, reclama? Porque na verdade é o seguinte, uma coisa também, a pessoa ela transfere tudo para assim como a gente estava falando, né? A gente bota a culpa sempre no outro, aí você fala assim, não, porque tudo... Você não está acreditando naquilo ali, essa positividade, ela não funciona para você. E muitas pessoas criticam porque também elas não sabem ou não quiseram tentar. Então, o fato é real.
Começa a prestar atenção se você gosta de ficar do lado de quem é mais positivo ou de quem é mais negativo. A pessoa que fala, tudo é um problema. Tu vai viajar com a pessoa, ai, mas vai atrasar o voo, ai, mas vai não sei o que lá, ai, mas... Eu tenho histórias assim... É a pessoa que anda com a nuvenzinha da É família isso. Addams, Aí a gente né? brinca assim, a pessoa que anda com a nuvem negra, com a nuvenzinha na cabeça. Não é o iCloud, não, é a nuvem, nuvem preta preta. mesmo, entendeu? Que fica ali. Tá chovendo nela. Então, assim, tudo tem que ter equilíbrio, né? Você não pode ser também só positivo e também não enxergar a realidade. Você tem que ter postura, atitude diante da situação. Não pode ficar sentadinho ali, tá? Não, tô pensando positivo. Nada. Não, até porque uma pessoa que tá 365 dias por ano, super feliz, eu também acho que tem não alguma existe, coisa errada. porque ninguém fica. Né? Todo Aí é mundo o tem equilíbrio, problema. né? É isso aí. A vida, a gente tá sempre... É isso. A própria energia, né? A energia não é estática, somos feitos de energia. Então, a gente não vai estar igualzinho o ano inteiro, né? Eu falo assim, eu brinco que assim, se a vida fosse linear, o sinal de que a pessoa morreu não era uma linha reta, né? Porque quando você tá no aparelhinho, quando você no hospital, você morreu quando o quê? Quando a linha tá A assim. linha tá pra reta. você estar vivo, você tem que... E a nossa vida é isso. O ideal é que os picos não sejam tão distantes, o de cima com o de baixo, né? Perfeito. O ideal é que a sua vida seja uma onda, quanto mais... Assim, não sei se posso falar não é homogênea, mas mais equilibrada, melhor. Mas sabendo que vai ter dia que não vai ser bom, vai ter dia que... E aí E tá tudo bem, né? Aí. Mas responde pra gente como é que a gente encontra. Fala Redes aí. sociais. Na rede social. Se quiser deixar telefone, pode deixar também. Fala pra aquela câmera Posso ali. deixar meu telefone. A gente coloca embaixo o seu número, se você quiser. Ou então posso deixar minha rede social. Pode e aí deixar ali pode isso. me contactar por ali. @ _ Adriana Rego. _ Adriana Rego. Isso. Tudo junto. E aí, sem acento, tá? Tudo junto. E aí pode me mandar por ali que eu mesmo respondo, eu mesmo que tomo conta ali da minha... E também pra palestras, pra tudo. Tá, Aí então... se quiser eu posso deixar meu telefone também. Então deixa aí, vamos lá. Tá. É 21 97697 7548. Obrigada, Adriana. Adriana. Foi uma delícia o papo Obrigado. contigo. Dava pra gente ótimo. ficar aqui mais uma horinha tranquilo, Nossa. né? Porque esse Eu já assunto vou é deixar muito minha bom. consulta marcada, tá? Adriana, Tá bom. obrigada. Eu que tá? agradeço. Beijo, gente. Então, esse é mais um episódio de Sensitivas Podcast. Deixe seu like e se inscrevam no E canal. até o próximo. Beijão. Tchau.